a sublime certeza de que todas as dores são caminho para júbilos imortais. Então, Jesus nos assevera aqui que a nossa tristeza se converterá em alegria, né? Acreditamos nisso através do trabalho, através dos estudos, da perseverança, na prática do bem e do amor que Ele nos ensinou. Vamos nos estender muito na página para dar bastante tempo ao que Ele sonha. Presente, as aflições do passado, aonde nós temos assim repercussões nos dias atuais. Hoje ele fala então que nos dias presentes, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que se droga, evidentemente que vai haver, né, um desarranjo assim no organismo da pessoa. A gente vê a Cracolândia lá de São Paulo, só que no Rio de Janeiro não é comentado, mas tem 25 Cracolândias aqui. 25. Onde a pessoa fica lá, irmãos e irmãs, ficam lá o dia inteiro, a noite toda, sofrendo assim, evidentemente, as dificuldades daqueles que usam entorpecentes, né? Não é fácil se libertar. Quem tem o vício do cigarro, a gente sabe que não é fácil libertar. Logo, certamente, vai aparecer câncer na boca, câncer na língua, câncer no esôfago, câncer no estômago, nos pulmões. E a pessoa sabe que está escrito lá 4.200 substâncias tóxicas no maço de cigarro. Está escrito. Problema sério, bom dia. Problema sério da nicotina, né? No organismo de todos nós, né? A pessoa que bebe não tem outra alternativa. A aflição dela vai ser certamente muito grande no futuro. Pode ser que no presente aquela inocente cerveja, mas quantos problemas não traz a inocente cerveja no trânsito? Quantas mortes não poderiam ser evitadas? Nós vimos nesse feriado agora, grande, né? Quantas pessoas feridas e mortas no Brasil inteiro. Cada inocente, será que é tão inocente assim, né? Pessoas que às vezes vão avançando mais, né? Na cachaça. Já sabe o estrago que não faz no organismo aquela cachaça aí que aparentemente é inofensiva também, que até vê um uísque, né? Então causa um estrago muito grande no organismo. Conhaque, por exemplo, que é uma bebida muito preferida, ela esfarela o fígado. Um colega nosso, trabalhou conosco na Cobrap, desencarnou de câncer no fígado. Chegou a um ponto que ele não conseguia comer mais não, só beber. As células hepáticas e outras células ficaram viciadas na bebida. As células é que ficam viciadas. Todas elas nas drogas, né? Aqueles que fumam. Uma situação grave. Como culpar a Deus se a pessoa sabe até que vai ter problema? Entorpecentes, tem surtos psicóticos dentro de casa, quer bater no pai, quer bater na mãe, quer brigar com os irmãos. Isso que Allan Kardec comenta. Será que quando ele era criança a gente não conseguiu educá-lo convenientemente? Não é Deus quem é culpado, né? Não podemos colocar a culpa em Deus. A criatura aparece com câncer. Aflição terrível, né? A pessoa está com câncer. Então, certamente que as pessoas têm esses problemas advindos de nós mesmos. É nosso mesmo problema, né? Vem com diabetes. Então são causas anteriores que se refletem agora. Não é isso? Diabetes também é uma doença que ataca tudo na gente. Todos os órgãos são atacados. Vai desde a ponta do dedo do pé até o cérebro, né? Todos os órgãos atacados pelo diabetes. Todos são atacados.
São karmas, né, que nós adquirimos do nosso passado, a ponto do Chico dizer, eu não posso mudar o meu passado, né? Mas agora no presente, que eu estou recebendo meu passado, eu posso me trabalhar, ajudando, estudando, ajudando o próximo, para que eu possa no futuro ter uma reencarnação melhor. É isso que o Chico comenta para nós. Então, Allan Kardec, ele faz um estudo muito bom. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 5. Então, nós podemos estar abraços, né, com doenças, conforme nesse livro aqui fala. A visão espírita nas distonias mentais, Dr. Jorge Andréia. Ele estuda tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo aquilo que Allan Kardec diz, estuda as obras de André Luiz, insere aqui os problemas, como, né, da síndrome de Down, problemas ligados ao autismo, à esquizofrenia, à epilepsia, a obsessão, que envolve todos aqueles que estão doentes, a paralisia cerebral. Então todos somos devedores da lei, né? Todos nós aqui encarnados. Pode ser que muitos desencarnados conosco também, que aqui estejam, também ainda estão sob forma de resgate, né? Então ele faz aqui um dos livros, um pequeno, grande livro isso aqui, né? Porquanto a gente tem, né, essas questões. Nós até trouxemos aqui, que nós tiramos da internet, é o menino autista, gênio da física, cotado para um dia levar um Nobel, Prêmio Nobel da Física. Aos 2 anos, médicos diziam que ele teria dificuldades para aprender a ler. 9 anos depois, o americano Jacob Barnett, portanto com 11 anos, entrava na universidade com autismo. Então existem autismos e autismo, vamos dizer assim, né? Então ele aqui, ó, dando entrevista, Jacob Barnett, 11 anos, está cursando na universidade dos Estados Unidos, já está sendo cotado para ganhar Prêmio Nobel de Física. Olha que beleza, né? Uma criança autista venceu uma série de obstáculos, conforme a mãe dele diz aqui, bullying na escola e outros problemas. Fiz essa palestra em uma outra casa aqui em Volta Redonda, aí de repente um rapazinho assim, estima assim uns 17, 18 anos, ele falou, você pode? Pois não. Olha, eu sou autista, eu também agora estou estudando para fazer medicina, ó. Aí o outro atrás dele levantou a mão também, eu também sou autista, estou com 16 anos, também estou fazendo, me preparando, fazendo cursinho para ser médico também, eu sou irmão dele. Aí a mãe dele estava assim na frente, aí são 2 meus filhos, eu até conheci assim, a mãe dele em outras palestras, né, que reencarnou no lar dela, não por acaso, né, não por acaso, 2 espíritos autistas. Porque o autismo, nosso irmão diz ali, no livro, Visão Espírita das Distonias Mentais, Dr. Jorge Andréia, que o autista é uma pessoa que fez tanta coisa errada, que ele tem vergonha dele mesmo, ele se fecha. Então ele reencarna e não fala, não sai, é antissocial, que ele tem vergonha dele mesmo. Olha que ponto que às vezes chega o espírito, né? Tanta coisa errada que o espírito fez. Aí ele se fecha. Então nós trouxemos também aqui um livro, né? Talvez conhecido nosso, né? Da Cândida. A Cândida já veio aqui ou não? Fazer palestras? Robinson, não, né? Já? A Cândida? Já fez, né? Então, isso aqui é o Ivan, o irmão dela, o Ivan, ele desencarnou assim como se fosse uma exceção dentro das criaturas com a síndrome de Down. Por quê?
porque ele desencarnou com 61 anos. A média normal é criança, em criança, porque ataca diretamente o coração. Ele vai ter um cromossomo a mais e ataca o coração. Então, dificilmente passa da fase infantil quem tem autismo, quem tem síndrome de Down. Ele superou tudo, né? Tem às vezes um topo também que a medicina fala de 30 anos. Fala às vezes um topo de vida de 30 anos. E ele dobrou ainda, e mais um pouquinho. O Ivan, né? Então ela comenta toda a vida que ela teve com ele, né? A dificuldade, as alegrias. E eles estiveram juntos. Ela mesmo comenta aqui, ela comenta que um dia a mãe dela comentou que, conversando com ela, né? Que ela se viu afogando 3 crianças num lago. Ela tem certeza que é o irmão, é o filho, mas então como é que foi a situação na casa dela, né? Pai dela espírita, mãe dela espírita, eles tiveram um filho normal, depois teve uma menina que desencarnou, depois teve uma outra irmã normal, teve a Cândida e depois teve o Ivan, o 5º filho, sendo um desencarne, né? Uma moça que desencarnou. E aconteceu também, ela até comenta aqui no livro, que o Centro Espírita Estudante da Verdade foi fundado na casa dela, quando ela morava na Rua São João, que é o centro mais antigo de Volta Redonda. O Estudante da Verdade foi fundado em 1945. Depois, em 1951, foi essa casa aqui que foi fundada, com os trabalhadores que vieram de fora para exatamente fazer a CSN, que foi fundada, vamos dizer assim, em 1941. CSN. E os trabalhadores que vieram de Minas, do Nordeste, de outras partes do Brasil, bom dia, de outras partes do Brasil, fundaram lá, Estudando a Verdade, na casa dela, na Rua São João. Depois, normalmente assim, compra o terreno e ergue a casa. Muitos centros espíritas são fundados assim, às vezes no local distante até, onde está hoje a casa fundamental. Aqui em 1951 foi essa casa aqui, ó. Depois lá o Caminho da Luz, em 1955. Recentemente, um dos fundadores, o seu Caetano, desencarnou, agora acho que umas 3 semanas atrás. Fundador da casa, 1955. Depois nós vamos ter uma advertência fraternal. Então, normalmente, eu estive também lá em Patinga, em Minas, trabalhando pela Cobrap, na Uzi Minas. O que aconteceu lá? Eu ia no centro assim, Centro Espírita, Caminho da Luz. Aí depois eu vinha conversar com ele, parece que são todas ruas daqui de Volta Redonda. Até as casas espíritas de lá são semelhantes às nossas daqui. Então houve esse intercâmbio de irmãos e irmãs que saíram de lá, e vieram, para lá também, para fundar os Minas. Se a gente for observar em Vitória, deve ser a mesma coisa, porque aqui a CSN foi a primeira. Sendo a CSN a primeira, muitos saíram técnicos daqui para ajudar lá, a montar lá um laminador, para depois fazer funcionar uma aciaria. É assim mesmo, Na Alziba, na Bahia, com certeza. Então, os trabalhadores da Cobrap foram a mesma coisa. Teve um período que a Cobrap, tudo passava, qualquer usina que fosse fundada aqui no Brasil tinha que passar, até um parafuso de um laminador tinha que passar pela Cobrap. Era do grupo Siderbras. Era assim antigamente, depois acabou isso, Acabou isso com o governo do Collor de Mello, grande presidente, Bom, como quer que seja, a gente só fez essa lembrança aqui porque foi fundado na casa dela mesmo, o Centro Espírita Estudante da Verdade,
Aí ela comentou depois com a Cândida: Cândido, eu sonhei também que eu estava diante de um trono, você também. E havia um rei muito cruel, não sei definir o país que eu me encontrava, mas eu era e você também uma das mulheres desse rei. Nós duas fomos omissas diante das barbaridades que esse rei cometeu e cometia. Então, ainda ela viu no quadro se trazer um irmão. Ele foi pego roubando. O que nós vamos fazer com ele? Os soldados traziam, ele mesmo, o rei, cortava a mão dessa pessoa. Foi trazido de repente 2 irmãos que também, além de assaltarem, eles mataram pessoas. O que nós vamos fazer com ele? Então tinha todo aquele grupo ali, que inclusive a mãe da Cândida e a própria Cândida presentes, né? Que eram uma espécie de assessores do rei, e o povo todo, né, participando. Mas quem ajudava exatamente era esse grupo de assessores. Vamos decapitar os 2. Aí o próprio rei cortava a cabeça dos 2, né? Era assim, muito cruel. Aí os benfeitores um dia levaram ela para ver esse quadro no local dessa cidade. Não entrou em detalhes aonde que era, qual país que era, mas disse assim: você aceita receber esse rei como seu filho, que ele está sofrendo demais nas trevas já. Aceita recebê-lo? Ela falou: aceito. Você também fez parte. Seus filhos fizeram parte. Seu marido fez parte. Normalmente é assim, né? Quando reencarna num lar uma criatura com qualquer tipo de deficiência, é assim. Perguntaram isso para o Chico: Chico, um filho especial que reencarna numa casa, ele tem uma razão de ser? Sim, tem uma razão de ser. Não é por acaso que ele reencarna num lar assim, porque todos ali fizeram parte do passado dele. Todos foram culpados tanto quanto ele. E Deus só entrega um filho especial para o pai e para a mãe também especiais. Olha que bonito isso, né? Deus só permite que um filho ou uma filha especiais só reencarnem num lar através de pais especiais. E todos nós aqui sabemos que o amor de uma mãe por um filho especial é imenso. Ela fala aqui no livro, é como se reproduzisse o amor divino no coração de uma mãe que recebe um filho especial que ela às vezes ajudou a desvirtuar dos caminhos do bem. Você aceita receber esse rei como seu filho? Perguntou o mentor para ela. Aceito. Quando ela ficou grávida, passou tanto mal que ela perdeu muitos quilos, sofria demais, eram vômitos diários. A simples aproximação do espírito doente, que viria a ser o teu nome de Ivan, que era esse rei, né? Com 5 meses ela estava pele e osso. O médico chamou ela e o marido: eu sugiro você fazer aborto, senão você vai morrer. Ela disse assim: não vou fazer o aborto, vou levar até o fim a gestação. E levou até o fim. Nasceu Ivan, né, que conseguiu, né, ter alguma melhora na sua trajetória evolutiva. Não é fácil, não é fácil. Então nós vamos voltar aqui para o quadro que nós fizemos um útero, e no relacionamento sexual 200 milhões de espermatozoides caem no canal vaginal. A maioria vai ser morto,
pela acidez da vagina. Segundo André Luiz, no livro Missionário da Luz, alguns conseguem nadar e sobem até a trompa de Falópio. Chegando na trompa de Falópio, vai existir a fecundação. Um óvulo produzido pelo ovário encontra com esse espermatozoide dirigido pelos mentores que vão programar determinada reencarnação. Aqui está o perispírito encolhido, cabeça, braços, pernas, né? Que nós encolhemos por um processo de hipnose. André Luiz é bem claro. Nós encolhemos até ficar na forma de um feto. Hoje a ciência fala o seguinte: 0 na fecundação, 9 semanas é embrião, depois é feto, até 9 meses, se for 9 meses, se for até 6 meses, 6 meses. Abaixo de 6 meses, dificilmente reencarna o espírito, não tem condições. Os órgãos não estão formados, mas a partir de 6 meses já começam a estar praticamente formados os órgãos. Então a ciência fala isso, 9 semanas, embrião. De 9 semanas para frente é feto. Então André Luiz é muito claro, nós encolhemos 1,80 m, 1,90 m, 1,50 m, nós encolhemos nosso perispírito até mais ou menos desse tamanho aqui, que é a forma de um feto. Aí eles vão ligar exatamente o cordão prateado no momento da fecundação. Agora, o óvulo ele é 8 vezes maior do que o espermatozoide. O espermatozoide vai entrar no óvulo aqui na fecundação e vai se fechar. O óvulo se fecha e não entra mais nenhum espermatozoide. Aí sofreu uma programação para gêmeos. Aí vai ter 2 zigotos, porque agora o conjunto vai chamar zigoto. Vai se fechar, vai formar um zigoto aqui e outro aqui. 2 placentas separadas, uma para cada um. E sucessivamente. Se forem mais preparados, espíritos para reencarnar no lar, é desse jeito. Não é que vai entrar lá 5 espermatozoides, for quíntuplo, não. É um só que entrou. O óvulo se fecha, não entra mais nenhum espermatozoide. Ele rompe a cutícula ovariana e entra lá dentro, perde a cauda, não tem mais a necessidade da cauda que ele nadava. Então, nesse fechamento, vai começar a multiplicação celular no processo nidação, em progressão geométrica. É muito rápido. Então começa aqui, ó, ele desce, o conjunto desce para cá, o zigoto. Começa a multiplicação rapidamente. André Luiz viu no mapa com um dos espíritos construtores que estavam preparando a reencarnação, no caso do livro Segismundo,
dele, num determinado momento, Martim Gaspar Filho, olhem só, colocou fogo no próprio pai. E ele acordou, o corpo dele em combustão, pegando fogo. Meu filho, por que você fez isso? Eu que te amo tanto. Ele ria, Maria Emília ria, Antônio e Lucídio, os capatazes, riam. Ele morreu carbonizado, não sobrou nada do corpo dele, somente aquelas cinzas, né? É duro para o espírito, já pensaram? A gente criar um filho, o filho botar fogo no corpo da gente? Passou para o outro lado com ódio tamanho dos quatro, se consorcia com espíritos obsessores ligados à técnica de fazer fogo assim, né? Eles têm essas técnicas até. O corpo deles, encarnados depois da morte do Martim Gaspar, começou a abrir aqueles lanhos, saía um líquido putrefato, tudo proveniente de obsessão. Eles foram para a Europa, o Martim Gaspar Filho, com a Maria Emília, procurar tratamento lá, não conseguiram encontrar nada, a tal ponto que a Maria Emília teve que interná-lo no hospício, colou, Martim, 21 anos, foi lá, desencarnou no hospício. Ela veio, depois desencarnou, ele desencarnou lá, os dois capatazes, Antônio e Lucídio, desencarnaram, os quatro reunidos no plano espiritual, um processo obsessivo dos mais difíceis, caíram na zona do umbral, ficaram 11 anos, fala André Luiz aqui, sendo obsidiados, 11 anos. A misericórdia divina envolveu o grupo, e o Martim Gaspar Filho colocou fogo no pai, veio exatamente com fogo selvagem. E nessas condições o André Luiz ainda perguntou: quem são esses aí? A Marise, ele assumiu como filha, veio do sangue dele mesmo, com a esposa que o abandonou. Os dois estão ali de 3 anos, vieram, colocaram na porta da casa dele, no meio de panos. Ele acolheu os dois, são os dois capatazes que voltaram com irmãos gêmeos. Mas cadê o Martim Gaspar, que afinal de contas amou tanto ele, colocou tudo em nome dele? Esperemos até a madrugada. Eles esperaram às 2 horas da madrugada, bateram na porta da casa dele. Adelino Correia levantou o Martim Gaspar, filho de ontem, que colocou fogo no pai, abriu lá. Na caixinha de sapato estava lá o Martim Gaspar encarnado. Uma caixinha de sapato, chorando. A mãe o abandonou na porta da casa dele. Ele acolhe e fala: meu filho, meu filho. Então André Luiz fala, termina assim esse capítulo ligado à ação e à reação. Tudo que a gente faz para outra pessoa volta para a gente mesmo, né? Então é preferível que a gente faça sempre o bem, conforme vocês fazem aqui. Eu já sei que vocês vão sair daqui para ajudar outras famílias pobres. É isso mesmo. Temos que sair para ajudar o próximo. São Vicente de Paulo batia de porta em porta. O que você está precisando? Hoje é São Vicente de Paulo. Jesus o chamou para participar da codificação espírita pelos exemplos de caridade. Ele falava assim: a caridade é a chave que abre a porta do céu. Falava como católico: a caridade é a chave que abre a porta do céu para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos encerrar lembrando lá o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. O próprio Jesus, Espírito da Verdade, disse assim: eu vos deixo 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Paz para todos, um bom domingo, né? Que Jesus nos abençoe. Devolvo a palavra, né, nosso irmão?
Agradecemos muito, né, o Guerlizone, os estudos dele são sempre bastante aprofundados, com casos reais, que guardam relação com o assunto. Que Deus te abençoe, né, a sua trajetória por aí, as caminhadas que eu sei que você faz. Né? Igual você. Pois é, a gente estava conversando antes aqui, que eu chego em algum lugar para falar, eu já vejo o nome dele lá também, né? Mas, e queremos lembrar vocês que todas as atividades estão ali no quadro de aviso e no mural ali na porta. Saindo do passe, tem um cafezinho ali fora, um chazinho, café hoje só para os auspícios da Selminha, né? Trouxe até bolo. Tem um cafezinho ali tradicional da Angélica e o chazinho do tio Miguel, que todo domingo também está trazendo aí para gente. Então vamos saindo do passe, para ali para aquele lanchinho fraterno. Ao final da prece também, 5 ou 6 passistas que tiverem condição aí se dirigam à sala do passe. Nós temos uma campanha permanente de mantimento, que a gente ajudou algumas famílias aí, mas nesse inverno nós estamos precisando muito. Eu tive 2 sábados atrás lá no Pantera, onde a gente leva a sopa fraterna, aquela comunidade carente do Parque Maíra, e o Luiz estava me lembrando ali, a gente está começando lá fora. Eles estão com muita carência de agasalho, de roupa de frio mesmo, de cobertor, de manta, né? Então quem tiver em casa sobrando, aquela que está se desfazendo, em boa condição, em bom estado, é óbvio, né? Ou puder comprar alguma coisinha nesse sentido, a carência lá está muito grande. Então a gente leva a sopa todo sábado e a gente, se puder levar mais alguma coisa, né, ajuda bastante aquele pessoal de lá. Então desde já a gente agradece aqueles que puderem contribuir. E vamos encerrar então essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, pedindo a Jesus que ampare o nosso amigo Elisone, ampare a todos vocês que estão aqui no salão, que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook, que nós possamos ter um bom final de domingo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece nós terminamos a primeira parte, pedindo então àqueles que têm necessidade do passe que aguardem no salão serão chamados de acordo com a quantidade de passistas lá dentro. Muita paz a todos, uma boa semana também.